Olá, sexto ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos continuar a estudar a distribuição da vegetação natural pelo planeta. Então aqui nós temos o Mapa Mundi, que nos mostra a distribuição da vegetação pelo mundo. E uma coisa que é bem importante a gente ficar ligado e lembrar é que a latitude é um dos grandes influenciadores do clima. E o clima, por sua vez, é um grande influenciador da formação vegetal. Então, reparem que a formação vegetal semelhante, com características semelhantes, como a tundra, olha só, ela está na mesma latitude, né? O tipo climático dessa região, dessa zona térmica, ela propicia, então, o desenvolvimento dessa formação vegetal específica. Olha só na região equatorial, onde o tipo climático é úmido, quente, então favorece o desenvolvimento das florestas equatoriais e tropicais. E assim por diante, né? Olha só a floresta boreal. Então, reparem que a latitude é um fator muito importante aí. Lembrando que não é somente o clima, também o tipo de solo, de relevo, a hidrografia, são fatores que interferem na formação vegetal específica de um lugar. Então, nós temos aqui a floresta temperada. Essa floresta, ela é típica de clima temperado e ela varia, ela apresenta paisagens diferentes ao longo do ano. Quando chega o período do outono, ela vai adquirindo essa coloração amarelada, laranja, marrom, e quando chega o inverno, as folhas caem, porque é uma forma de resistir ao longo período de estiagem, com a falta de chuva. Então, as folhas caindo é uma forma da planta manter a umidade, porque ela já não vai perder essa umidade através da evapotranspiração. Então, ela resiste ali até que passe o período da estiagem, caem todas as suas folhas. Quando chega novamente o período da primavera, que volta as chuvas, novamente ela volta a ter folhas, vai brotando folhas verdes, então ela adquire uma coloração verde até que novamente chegue o outono e assim um ciclo de renovação das folhas, certo? Então a gente considera que essa floresta temperada é uma vegetação caducifólia, elas perdem as suas folhagens no período de estiagem, no período de seca, certo? É um grande problema que vem acontecendo não de agora, mas de muito tempo, não só com esse bioma, mas com vários outros, é a questão da degradação da vegetação original. Então, nos Estados Unidos, a questão do processo de urbanização, de industrialização e a agropecuária vem aí degradando grandes áreas da floresta temperada original. E na China, até os dias atuais agora, a China tem crescido muito e tanto as atividades industriais, extração de recursos naturais, mas também como a expansão dos campos de produção agrícola. Então, vem desmatando grandes áreas de floresta temperada natural. Aqui essa imagem, então, olha, é lá nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, ali uma rua, né, que mostra claramente a questão das folhas no chão, né, e a coloração avermelhada e laranja que essa vegetação tem. A vegetação mediterrânea, ela é característica de clima mediterrâneo, ela ocorre na proximidade de áreas litorâneas, certo? O tipo climático tem um inverno chuvoso e um verão extremamente seco, então é uma vegetação que também se adapta a alguns períodos de estiagem. Ela é encontrada ao entorno do mar Mediterrâneo, que pega ali o sul da Europa, o norte da África e o oeste da Ásia, onde fica ali a região do Oriente Médio. Também ela acontece no oeste da China, dos Estados Unidos, lá no sul da Austrália, e também tem um pedacinho ali da vegetação mediterrânea, né, encontrada essa vegetação no sul da África. A vegetação típica desse tipo climático a gente conhece como maquis e garrigues. É uma vegetação arbustiva, no caso dos garrigues,
E os maquis é uma vegetação um pouquinho mais alta, ela chega ali, além de arbustos mais altos, também pode atingir árvores de pequeno a médio porte. Ela chega ali no máximo a 3, 4 metros de altura, certo? É uma região produtora das oliveiras, que é a árvore que produz a azeitona, né? E por consequência, o azeite de oliva, certo? Então, quando a gente olha essa vegetação, olha, reparem que não tem árvore de grande porte, são essas arbustivas. Os garrigues, ele além de ser um arbusto mais baixo, ele também fica mais esparramado pela paisagem, certo? Os estepes e as pradarias. É uma vegetação encontrada nas zonas temperada e tropical. Ela tem um aspecto de uma vegetação mais rasteira, com gramíneas, herbáceas, as raízes profundas que vão buscar água no subsolo no período de estiagem, né, o período sem chuva. As pradarias, ela está situada em locais onde tem um índice pluviométrico um pouquinho maior, então a estatura das gramíneas é um pouquinho maior. Já os estepes, em locais onde o índice pluviométrico é menor, então ela tem uma vegetação, né, umas gramíneas bem rasteira. Aqui no Brasil, ela é encontrada, as pradarias são encontradas no estado do Rio Grande do Sul. Como está ao sul do Trópico de Capricórnio, então zona temperada, né, clima subtropical, apresenta chuvas ao longo do ano. Então, com esse índice pluviométrico um pouquinho maior, as pradarias apresentam uma vegetação mais com aspecto mais verdinho, né? Mas infelizmente ocorre o problema da arenização. Como é uma vegetação propícia para a criação do gado, o pisoteio do gado vai gerando sulcos no solo. E esses sulcos, com a chuva, vai aumentando, né? A água da chuva vai transportando esses sedimentos e o próprio pisoteio do gado e vai evoluindo para uma vossoroca, que leva ao processo de arenização do solo. Aqui os desertos, lembrando, gente, que deserto, ele não é sinônimo de calor. Nós já estudamos na outra aula os desertos frios, que ficam nas regiões polares. Nesse caso aqui, são os desertos de regiões tropicais. Então, são os desertos quentes. Nesse caso, os desertos quentes, eles apresentam uma grande amplitude térmica. O que seria isso? Uma mudança de temperatura muito extrema entre a hora mais quente e mais fria do dia. Já foram registrados em alguns desertos a temperatura de quase 70 graus Celsius ao longo do dia, na hora mais quente do dia, enquanto à noite 0 graus, 2, 3 graus Celsius. Então há uma amplitude, uma variação da temperatura muito grande ao longo do dia. A vegetação dessa região, ela é uma vegetação muito resistente, né, por conta da escassez de água, da falta de umidade. Então, a vegetação, ela não tem folha, justamente para não perder um pouco de umidade pela evapotranspiração. Então, é uma vegetação como os cactos, não tem folha. E a vegetação, normalmente, é espinhosa, o que ajuda a absorção da umidade dos orvalhos. E aqui nós temos um exemplo, olha, do desenvolvimento tecnológico para sistema de irrigação, onde lá em Israel, no deserto de Negev, eles produzem fruta. Imagina, no pleno deserto. Então, com tecnologia, é possível aí a produção agrícola nessas regiões. A vegetação de montanha, ela é influenciada pela altitude. Assim como nós já estudamos, quanto maior a altitude, menor será a temperatura e também menor a umidade. Então, as condições climáticas na base da montanha é diferente do meio e do topo da montanha. Então, a vegetação também vai sofrer modificações. A vegetação encontrada na base da montanha é diferente da vegetação encontrada no meio ou no topo da montanha. Certo, gente? Então, é uma vegetação que acontece em várias zonas térmicas, né? Regiões de frio, regiões de calor, porém ela sofre a influência do fator altitude. Aqui nós temos as savanas, que é típica de clima tropical, então 6 meses de chuva, 6 meses de seca. A característica da vegetação é que ela é formada por arbustos, gramíneas
e árvores de pequeno porte. Os galhos são retorcidos, a casca grossa, a raiz profunda. Então, são mecanismos que garantem a sobrevivência dessa vegetação no período de estiagem. Então, tudo para manter ali a umidade da vegetação. A raiz profunda, porque ela vai buscar água lá nas profundezas, né, do subsolo para conseguir sobreviver. Aqui no Brasil, ela é conhecida, se apresenta aqui no Brasil como cerrado, na região central do Brasil. As características da vegetação são muito semelhantes, né? A casca grossa da vegetação, os galhos retorcidos, árvores espaçadas e de pequeno porte, bastante arbustos, né? E gramíneas. E também é uma vegetação que se adaptou aí a um longo período de estiagem, certo? E no caso, tanto da savana quanto do cerrado, vem passando por um processo muito intenso de degradação por conta das atividades agropecuárias. Grandes áreas estão sendo desmatadas para a plantação da pastagem artificial para o gado, né? Então, para plantação de pastagem ou para cultivo agrícola. Aqui nós temos a floresta tropical e equatorial. Olha só, são duas vegetações que são semelhantes na questão da umidade, né, de ser encontrada em climas quentes e úmidos, né? Então, ela é encontrada ou no clima tropical, equatorial ou ainda nos climas subtropicais, que estão tanto ao norte quanto ao sul do Trópico de Câncer ou de Capricórnio, né? Ao norte e ao sul. Então, é uma vegetação com bastante biodiversidade e adaptada a bastante umidade. Qual é a diferença entre a floresta tropical e a floresta equatorial? A floresta equatorial, ela está próxima à região equatorial, o relevo são planícies e depressões, certo? O relevo é mais baixo. E também tem a questão do regime de chuva, né? Na região equatorial, o volume de chuvas são maiores. Já na floresta tropical, que é o caso aqui, olha, da Mata Atlântica, um exemplo de uma floresta tropical, é encontrada nas próximas áreas litorâneas ou também nas áreas de clima subtropical, onde tem chuva, né, bem distribuída ao longo do ano. É uma vegetação que precisa de umidade, ela se desenvolve aí por conta da umidade. Então, no caso das encostas dos morros, olha, o relevo ele é íngreme. Então, é uma diferença ali da questão da região das florestas equatoriais. Então, recebe grande umidade que vem com os ventos, né, carregado com umidade que vem dos oceanos, certo? Uma das características é essa grande biodiversidade, é uma mata densa, fechada, tanto a floresta tropical quanto a equatorial. Quando a gente vê, quando observamos essa imagem da floresta equatorial, é uma imagem aérea, parece um grande tapete. Quando na realidade essa imagem, ela nos mostra o que a gente chama de dossel, que é a junção da copa das árvores mais altas dessa floresta. Então é uma floresta muito densa, fechadinha, e então dá esse aspecto de um grande tapete, né, quando tem uma imagem aérea, mas é a copa das árvores mais altas. Embaixo desse dossel, nós encontramos essa característica aqui, olha, uma mata com vários estratos arbóreos, arbustivos, né, de várias alturas a vegetação, então é uma mata bem fechada, bem densa. E as florestas tropicais, ela também tem essa característica, a vegetação densa, fechada e bastante biodiversidade. E agora, a parte boa, uma tarefa aí para vocês. Na página 17, os exercícios 1, 2 e 3. E na página 24 do seu livro didático, os exercícios 4, 5 e 6. Faça com bastante atenção, que com certeza vai efetivar aí o seu aprendizado. Galera, muito obrigada. Espero ter contribuído aí para o seu conhecimento e até a próxima.